Olá, boa tarde. Eu sou adventista do sétimo dia. Não saia dali, não se assuste. Lá vem um legalista. Nós não somos legalistas coisa nenhuma, até mesmo porque a lei de Deus, a Bíblia toda e os mandamentos não tem função de salvar, mas sim mostra a vontade de Deus em nossas vidas. A Bíblia é amor a Deus e ao próximo. Quem não aceitar a Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento, tirar ou acrescentar alguma coisa, não está amando a Deus nem ao próximo. Então está na lista dos mentirosos. Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Nós adventistas procuramos viver a fidelidade cristã, a mordomia cristã, aceitar a Bíblia toda e deixar com que Deus administre nossas vidas. Tem perguntas no mundo evangélico e até mesmo no mundo não cristão, até mesmo quando a igreja não é protestante, e por que uma igreja tem um nome, outra igreja tem outra? Por que uma igreja aceita a Bíblia toda, outra não aceita? Por que um cumprimenta na paz do Senhor, outro na paz de Deus? Por que igrejas, mulher senta de um lado, homem senta de outros? Algumas usam véu, outras não usam. O véu é da época lá de Pedro e Paulo, e eles tinham costume de usar véu, principalmente nas igrejas de Corinto, entendeu? Era um costume. Mas nem todas as epístolas ou cartas você vê falando em véu, mas normalmente quando fala é Corinto, a igreja de Corinto. Então era um costume. Então Paulo fez uma descrição ali, discorreu, que é poderio dos anjos e tal, você vai ver isso nas epístolas de Pedro, mas não necessariamente tem que usar a vida toda. Naquele momento era necessário aquilo. Tem coisas que são perpétuas para a vida toda e outras não. Então essas perguntas ficam no ar. O que está certo? O que está errado? O que a igreja está certa? Então a Bíblia é a palavra de Deus falando conosco. Todo o versículo que nós lemos aqui é Deus falando conosco através dos profetas, seus servos. Homens santos consagrados, santos que não tenham defeitos, mas que tinham uma consagração com Deus e eram um canal de Deus. Eram anunciadores da palavra de Deus, repórteres da palavra de Deus. Transmitir aquilo que Deus queria. Então, por favor, peguem papel e caneta, suas Bíblias, em Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 3. Deixa eu pegar o óculos aqui, que eu mal vejo a Bíblia, quanto mais as letras. Eclesiastes 12, 13, está escrito assim, 12, 13, né? 12, 13, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então aqui, o Salomão, filho de Davi, ele fez uma suma de qual é a vontade de Deus na vida do homem. Aí você vai me dizer, mas você acabou de dizer que os mandamentos não têm função de salvar. Exatamente, os mandamentos é o seguinte, eu sou salvo pela graça de Jesus, mas a graça implica em responsabilidade. Então eu não posso ter graça e viver de qualquer jeito. Eu não posso ser salvo pela graça e estar com o pé na igreja e outro fora. Eu não posso estar sendo salvo pela graça de Jesus, pelo sacrifício dele. Eu não posso ler a Bíblia toda, entender qual o plano de salvação de Deus na minha vida, entender qual o significado de Jesus, do sacrifício dele. Jesus não morreu com coitadinho, ele falou, na minha vida ninguém tinha, eu dou quando eu quero. Então eu tenho que entender o que significa Jesus ser Senhor da minha vida. Então a graça me implica em responsabilidade. Eu estou na graça. Eu não posso viver igual mundano. Eu não posso vestir roupas igual mundano. Não tem necessidade de usar um terno. Se Deus me abençoar e usá-lo, ele for bom, parabéns, eu pago tudo. Quer com mais, bem mais, fazer qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Então, o mais importante de tudo que está querendo dizer, traduzindo no versículo é, seja obediente, aceite a Bíblia toda como a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, não vá com preconceito na palavra de Deus, não vá com conveniência, isso eu quero, isso eu não quero, não seja um evangelho pela metade, compreende sua luz, se entregue na mão de Deus, deixe o Espírito Santo de Deus iluminar sua mente e seu coração. O Espírito Santo de Deus, ao contrário de que algumas igrejas ensinam, diz que ele veio para fazer milagre nas igrejas. Porque às vezes o diabo faz milagre na igreja, nas evangélicas, e o povo acha que é Deus. O diabo também faz milagre. Só que o milagre do diabo é fraco e tem prazo de validade. O de Deus é completo. E Deus não é só Deus e milagre. Então tome cuidado. Uns acham que o Espírito Santo de Deus, quem faz milagre na igreja é o Espírito Santo de Deus, que faz parte da santificabilidade. Não. Ele vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que é o pecado? Transgressão da lei. 1 João 3,4. Todo aquele que peca, transgride. Pecado, transgressão da lei. E veio dizer o que Jesus disse. Ele veio confirmar o que Jesus disse em Mateus 5,17. Não é para mudar um tio, uma vírgula da palavra, até que tudo se cumpra. Da lei. Os 10 mandamentos são chamados de lei. Também em Romanos 7, versículos 7 e 12. Então, meus irmãos, traduzindo o que o Salomão quis dizer aqui, se entregue a Deus, deixe o Espírito dele te guiar, não seja rebelde, deixe ele limpar através da sua mente e do seu coração, te moldar, transformar no verdadeiro servo de Deus, mais que o evangélico, mais que o religioso, mais que o filho. Tenho certeza que foi sucinto. Até uma próxima vez. O Espírito Santo ilumina a sua mente. Procure uma igreja adventista para estudarmos juntos a palavra de Deus. 9 horas da manhã e às 14 horas. Muito obrigado. Deus te abençoe.